Como é que surgiu a ideia do Rampes? Então, o Rampes, ele surgiu a partir de uma necessidade que eu via, uma dificuldade que tinha todos os concursos de rádio, os contests, né? Tínhamos uma dificuldade com a questão de apuração. Tudo era feito muito manual e acabava gerando muitos problemas com isso, né? E além de todo o trabalho para se fazer uma apuração de contest, né? Que era bastante complexo. Então, a partir dali, então, eu comecei a desenvolver a ideia de um produto. A Rampes, na verdade, ela é um produto de software da nossa empresa de software, que trabalha eu e a Esther, né? Que ele favorece o radioamador em diversas coisas, tá? Hoje o Rampes conta, então, com a apuração de concursos, que é o principal foco da ferramenta. Ele tem também um guia de clubes e grupos que já tem mais de 400 grupos cadastrados lá, né? Ele faz a gestão de log, então, assim como a gente pode usar outras ferramentas para fazer o nosso log, tanto de DX, quanto de contests, quanto de qualquer outra coisa, o Rampes também tem lá. Então a gente pode, por exemplo, usar o November 1 Mike, ou o DXLog, ou o Inlog, ou qualquer outra ferramenta de log e importar esses logs lá no Rampes. Isso já vai servir tanto para aquele concurso qual está sendo apurado em específico, quanto também para outras coisas que depois eu vou mostrar aqui, como as certificações, como para a própria gerência dos logs, para que possamos exportar. Então, por exemplo, uma vez que os nossos logs estão todos lá, nós podemos, por exemplo, exportar daqui a 3 anos, eu quero saber o Farroupilha do ano passado, qual foi o meu log. Eu vou lá, marco Farroupilha do ano tal e exporto só o log daquele contest. Então é muito mais fácil do que a gente ficar guardando no computador esses arquivos de log, né? Outra facilidade que também tem é que nós perdíamos muitos colegas de participar em contests porque não conseguiam instalar o November 1 Mike. Eu não sei instalar, é muito difícil. Então lá no Rampes dá para fazer o log direto na plataforma. Não precisa nem instalar nada. Dá para fazer até no celular. Tem o pessoal que está fazendo Field Day aí, está fazendo QRP na rua, né? Tá usando direto lá no celular, faz na hora lá. Agora depois eu vou mostrar direitinho nele. Nós temos também uma parte de streaming para expedições. Isso começou lá com a Papa Romeo Zero Tango, que foi uma expedição lá para a ilha de Martin Vaz. Então eles me colocaram o desafio de criar um meio que fizesse o streaming log lá, que é uma coisa bem complexa, tem toda uma engenharia por trás, né? Nós chegamos a ter lá naquele momento da expedição lá, nós batemos em 2 dias 1 milhão de acessos. 1 milhão de acessos. Então é muito acesso ao mesmo tempo numa plataforma, e para garantir que isso funcione, tem que ter toda uma engenharia por trás. Então, por último, o que nós implantamos foram as certificações. Qual é a ideia? A ideia é que esse log que nós geramos a partir de contest, a partir de DX, a partir de diversas operações, também seja um incentivo para nós garantirmos um ao mais. E qual é o radioamador que não gosta de botar diploma na parede, né? Todo radioamador gosta de ter plaquinha e gosta de ter diploma na parede. Então, nós criamos uma plataforma, um meio, dentro da plataforma, de fazer as certificações. E depois agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essas certificações da Rampes. Bom, então aí está a Rampes. Inclusive, essa expedição ocorreu durante o rancho lá em Santa Rosa. Eu estava lá em Santa Rosa e trabalhando na expedição da Papa Romeo Zero Tango remoto, né? Então foi tudo paralelo a isso. A Rampes, ela é um projeto que é quase familiar, porque a Esther também está envolvida nisso, né? E consequentemente os guris também, né? E é claro que ela começa comigo, ainda como radioamador, lá atrás. Olha aí, ó, esse cara nu aí, ó. Esse cara nu sou eu. Então, começa eu como criança, lá na minha adolescência, eu tive acesso à rádio. Na verdade, eu ganhei um parzinho de walkie-talkies
que fazia, que ele pegava o harmônico, funcionava em 50 MHz, né? Então o harmônico dele dava lá em 27. E aí um dia eu falando com o radinho, uma pessoa entrou ali na frequência daquele radinho e disse, peraí, que tem uma criança que tá falando aqui, só um pouquinho. E aí eu falei, era um vizinho meu, morava na rua de trás ali, morava na rua Frederico Bastos. E aí ele me convidou, diz assim, mas eu ver como é que tá? Eu digo, eu tô falando aqui com um radinho que é para falar um com o outro. Ele, mas que interessante. Não, mas vem aqui na minha casa, então que eu vou te mostrar a estação. Toninho, famoso Toninho, que era PX, a estação Cisne Branco. E a partir dali, então eu fui saber o que era o PX e tal, e fui para a faixa do cidadão, né? Na época eu tinha 9 anos de idade, e comecei na faixa do cidadão, como muitos radioamadores, né? Com o advento da internet, aqui está o meu quarto, na época eu era adolescente, né? Com o advento da internet, na época minha mãe, que era bancária, se mudou, nós nos mudamos e fomos morar num apartamento. Isso me impediu de levar o rádio. Eu cheguei na época a trocar por um HT, eu já tinha nisso um rádio, um 148 TTL, acho que era na época. E troquei por um HT, mas não consegui mais, porque HT não tinha, imagina, em 11 metros, né? Com manteninha, era um HT Midland, né? Não conseguia fazer contato com mais ninguém. E aí acabei abandonando o rádio, felizmente, porque não tinha como, pela minha idade, pelas condições econômicas de uma criança, não tinha como botar a antena em cima de um prédio para fazer 11 metros. Então eu acabei me afastando do rádio. E aí em 2018, em 2018 eu acabei retornando para o rádio. Mas dessa época que eu abandonei o rádio e fui para a internet, eu comecei a trabalhar já com 12 anos. A minha primeira assinatura de carteira foi com 14 anos, eu acho, mas com 12 anos eu comecei a trabalhar então, que era o boom da informatização no comércio, né? Eu estava chegando a informática no comércio. Eu comecei a trabalhar com informática já por conta da minha desenvoltura com computador ali, né? Eu tinha na época abandonado os estudos, então fiquei até os meus 18 anos com a 4ª série do primeiro grau só, e de forma autodidata eu me tornei programador depois de passar muito tempo pelo TI, né? Então eu comecei a trabalhar com TI, meu primeiro emprego era para fazer limpeza de computador numa loja, né? Que é a Coelhos Automação lá em Pelotas. Então comecei fazendo a limpeza dos computadores, até que uma alma abençoada disse assim, tu quer aprender informática? Eu vou te ensinar. Porque naquela época não tinha Google, não tinha... Essa foto aqui já é um pouco mais recente, isso aqui eu acho que é o Google 1.0, 2.0. É uma versão muito antiga do Google, né? A época da internet é discada, que a gente fazia tinha que conectar meia-noite por causa do pulso único, ficava até 6 da manhã, né? Então, eu passava a madrugada toda na internet, navegando e procurando conteúdo e coisas de programação, e passei então a desenvolver essa atividade de programador de forma autodidata. Então, só lá com 18 anos que eu voltei a estudar, né? Fiz o supletivo do primeiro grau, depois do segundo grau, fiz o vestibular, e aí comecei a faculdade. Hoje eu sou engenheiro da área, né? Mas tudo começou de forma autodidata e no PX. O PX eu acho que foi o que, assim, que deu aquele estalar de dedos na minha cabeça de ir para a área da tecnologia, porque até então era só um gurizote da campanha, tinha estudado até a 4ª série na campanha, tinha ido para a cidade, não tinha nenhum contato com isso. Bom, qual é a ideia do Rampés? A ideia do Rampés, na verdade, é gerar um ciclo que ele se autoalimente, que ele seja autossustentável. Por que eu via? Qual era a questão que eu via em todo o contexto de radioamadorismo? Ele seguia uma lógica diferente de todos os outros campeonatos e concursos que existiam nas outras áreas esportivas, como o karatê, como o judô, como o próprio futebol, né? Como é que funciona a questão em todos esses outros campeonatos? Geralmente nós temos lá patrocinadores. Esses patrocinadores injetam dinheiro nessas atividades esportivas em troca de apresentação da marca deles.
Então, quando eu comecei a fazer contest, eu digo assim, eu via lá que existe até hoje, o Ed, né, da plataforma do Contest BR, que é um cara extremamente abnegado. Ele manteve vivo os contests brasileiros durante muito tempo, né? E ainda mantém, ainda ajuda a manter. É um cara extremamente abnegado. Mas isso dava um trabalho gigantesco. E aí me veio a cabeça, pô, e o dia que o Ed faltar, o que vai acontecer com nossos contests? Vai morrer os contests brasileiros, porque não vai ter ninguém que vai segurar esse rojão. Quem é que vai querer passar lá 3, 4 dias fazendo apuração manual de tudo isso aí? Eu digo, não, a gente precisa dar uma solução para isso. E aí, então, a partir da provocação do pessoal, no pessoal de São Paulo, que eles mantêm a maratona que é a RS 10, que eu gostei, eu cheguei na maratona, quando eu fiz a prova para classe A, né? Eu tinha que pegar o CW lá em Pelotas era desafio, né, Bruno? Bruno tá aí, não me deixa mentir. O pessoal dizia, não, é conversa de louco. Não, que isso, pra quê? Não, fica aí de PU, tá ótimo, tu vai falar na repetidora. Eu digo, não, peraí, radioamadorismo é muito mais que falar na repetidora. Nada contra a classe C, pessoal, nada disso. Mas eu digo, olha, eu acho que tem um horizonte a mais que eu quero, que pode ser explorado, e eu quero explorar. Né? Então eu fui atrás de conteúdo, coisa e tal, para fazer a prova para classe A. Cheguei no CW, gostei do CW, eu digo, gostei disso aqui. É isso que eu quero para minha vida. E aí fui fazer a maratona, que é a RS10. Né? E então, e o pessoal, aí comecei a me envolver com a maratona, com a organização da maratona, dando ideias, sugerindo uma coisa e outra. Né? E o pessoal disse assim, olha, a gente tem nosso câncer é a apuração. Hoje, olha, eu acho que ano que vem a maratona nem vai existir mais por conta da apuração, porque eu não tenho quem apurava não tinha mais tempo, porque estava fazendo faculdade, estava morando em outra cidade. Não, vamos extinguir a maratona. E eu digo, não, então eu vou fazer um software para apuração da maratona. Eu fiz lá um modelinho, um primeiro modelo, a gente começou a fazer a apuração da maratona em 2023. E a partir dali, então, eu digo, não, peraí. Aqui existe uma possibilidade de tornar isso um negócio autossustentável. Um negócio que fabricantes de rádios e de equipamentos paguem pela nossa diversão. Então o radioamador, ele pode entrar lá gratuitamente, participar do contest, ele tem as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas ofertas que nos outros contests, né? E como que a gente retroalimenta essa ferramenta que ela tem um custo? Através da publicidade. Porque no momento que eu estou trazendo radioamadores para um site, para uma plataforma, eu estou gerando uma coisa que é valiosíssima para qualquer empresa, que é isso aqui, ó, público segmentado e audiência cativa. O momento que o cara entrou lá ele vai entrar no contest, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ler o regulamento. Ele entra na plataforma. Quando ele entra na plataforma, tá lá o patrocinador. Para ele é interessante. Quando ele vai comprar uma antena, ele vai lembrar de quem? Do patrocinador, que estava lá. Então a ideia é justamente essa. Como qualquer outro campeonato, como eu falei, de futebol, de judô, de karatê, a Fórmula 1, né? A ideia é que os fabricantes e comerciantes paguem pela nossa diversão. E aí surgiu... Eu fiz contato com alguns fabricantes, né? Surgiu o nosso primeiro parceiro, que foi a Steelbras. A Steelbras nos deu um patrocínio de 5 anos para nós mantermos a plataforma. Então, eles pagaram a nossa diversão por 5 anos. Então, pessoal, quando vocês forem comprar uma antena, forem comprar cabo, lembrem-se da Steelbras, que a Steelbras paga a nossa diversão. Apoia o radioamadorismo nacional, principalmente o radioamadorismo gaúcho, como o Moreira falou. Porque a Rampes, embora ela tenha uma abordagem, muitas coisas até são em inglês, outras, porque ela é traduzida, ela foi desenvolvida originalmente, ela é sempre desenvolvida em inglês e traduzida para o português. Por quê? Porque a gente já tem uma visão de longo prazo para ir para fora do país, para nós conseguirmos atingir mais radioamadores. No Brasil nós temos cadastrados na Anatel 49 mil radioamadores. Nos Estados Unidos é mais de 1 milhão. No Japão são mais de 7 milhões. Então, por isso a plataforma ela é desenvolvida em inglês e traduzida para português. Para que nós possamos, um dia, sair do Brasil. Mantermos nossos contests aqui e fazer esse mesmo ciclo aqui funcionar em outros países.
o que vai nos dar maior longevidade e obviamente, entrando mais dinheiro no ciclo, mais funcionalidades vão ser desenvolvidas e a gente vai ter acesso a mais coisas de forma gratuita ou patrocinada pelos usuários também. Porque aí surgiu a ideia de fazer as contas premium. Bom, isso aí era uma coisa que eu tinha desde os primeiros dias da plataforma. O pessoal dizia assim, ó, bota lá uma caixinha para o pessoal doar dinheiro para a plataforma, para manter. Pra vocês terem uma ideia, hoje a Rampass, ela custa uns 400... A Esther não tá aqui, né? Não, já foi. Ela custa uns 400 e poucos reais por mês. 400 e poucos reais por mês é um rádio HF que eu poderia comprar por ano. Mas eu mantenho a plataforma. Né? Graças a Steelbras, hoje esse custo está diluído. É bem menos. Mas se não fosse a Steelbras, eu estava deixando de comprar um rádio por ano para manter os contests nacionais de pé. E aí então eu digo, não, então eu vou fazer o seguinte, em vez de caixinha para doação, que eu acho que é uma coisa meio... acho que é... Cara, eu não é muita ideia. Eu vou criar funcionalidades extras para pessoas que paguem. E não vai ser um valor absurdo. Então nós temos lá 3 faixas de patrocínio, vamos dizer assim, de membros da plataforma. Então nós temos o Premium Prata, que paga 29 pila por ano, né? Ele deixa de receber os anúncios, a plataforma tira os anúncios lá, quando ele loga, né? Ele faz o login dele, some os anúncios da plataforma. Oferecemos a integração com o Logbook of the World, LOTW, que é a plataforma de log lá da RRL, que é a mais usada no mundo todo, né? Invariavelmente, ela é a plataforma oficial, vamos dizer assim, entre aspas, do radioamadorismo, porque ela dá acesso a DXCC, uma série de outras coisas. E aí nós também damos um selinho que vai aparecer lá no perfil dele, que depois vocês vão ver ali a imagem. O ouro, que também tem mais algumas funcionalidades, e por último, então, o Platinum, que custa 99 por ano, ou seja, é R$8 por mês, é quase nada, né? Que vai dar mais coisas ainda, vai dar mais funcionalidades. Então a ideia é justamente essa, é que essas pessoas que querem ajudar vão ajudar um valor baixo, cada pessoa pode ajudar com um valor baixo e ainda vai receber funcionalidades extras dentro da plataforma por isso. Então é uma coisa que fica bom para todo mundo. Bom, hoje nós temos em números mais de 3 milhões de contatos processados dentro da plataforma. Então hoje, somando os logs enviados de colegas dentro da plataforma, são mais de 3 milhões de registros. Nós tivemos mais de 3 mil participações em contests já apurados na plataforma. Somando todas as participações de contests, foram mais de 3 mil participações. Nós temos no nosso guia, como eu falei, mais de 400 organizações já cadastradas e qualquer colega pode cadastrar a sua organização. Eu quero mandar meu log lá pelo Rádio Clube de Caçapava, mas não tem na plataforma. Ele vai lá no guia, bota lá, adicionar a organização, bota o nome do clube, bota uma breve historinha do clube ali, né? Bota o logo, se ele quiser, o logo do clube, e ele consegue... Agora depois a gente vai ver ali, ele consegue manter uma página do clube na Rampass. Então nós apuramos 44 contests de 2023 até hoje, né? 44 edições de contests. E nós temos representado, quando um contest vem para a plataforma, como foi o caso do Farroupilha e até da própria maratona, né? Um acréscimo de 23,2% de novos usuários nesses contests. Por quê? Porque além de nós fazer esse trabalho de apuração, a gente faz um trabalho de divulgação em grupos muito forte, até com apoio dos grupos de DX, como o próprio Rio DX, o 599, que é da maratona, o CWJF, então tem uma série de outros grupos que nos dão esse apoio logístico de chamar o pessoal para fazer os contests. Em números, só desse ano, na plataforma, nós tivemos uma média de 5.800 novos usuários, usuários únicos que entraram na plataforma. Então, 5.000 radioamadores do Brasil, 5.800 radioamadores do Brasil entraram na plataforma. Isso gerou mais de 150 mil visitas
no todo de páginas. Dos Estados Unidos, 1.600, uma média de 1.600, e outros países ainda um pouco menos. E nós temos usuários de muitos países, como por exemplo foi o contest lá da Labre, do Labre-Digi. No Labre-Digi, na primeira edição, nós botamos 22 países. 22 países. Teve gente de Israel entrando. O pessoal entrou em contato comigo, um brasileiro que mora em Israel me mandou mensagem dizendo: olha, o pessoal tá falando aqui nos grupos que vai ter um contest de FT8 e como é que é isso aí? Eu vi que é do Brasil, por isso que eu tô entrando em contato contigo, eu vi aqui, então, eu digo sim, vai sim, mandei material para eles, eu digo: olha, quiseram aqui o material traduzido para o hebraico aí, me manda os textos que eu boto ali na imagem, te mando de volta. Fizemos isso, ele mandou lá nos grupos de WhatsApp deles lá, então foi bem benéfico nesse sentido. Hoje nós temos no Instagram, que é uma ferramenta social bem importante no mundo do radioamadorismo. O radioamadorismo mundial está se atentando para isso, para divulgar as atividades que faz nas redes sociais, porque atraem jovens, né? Se torna mais próximo e é dos jovens, e até agora a gente está conseguindo chegar também em outras faixas etárias. Sempre com uma abordagem estética melhorada para os contests, né? O próprio Farroupilha, a gente redesenhou o logo dele, fez um logo bonito, atraente. O QRS 10 da Labre de São Paulo também, criamos até a figura ali de uma tartaruguinha, isso aqui tudo foi criado por nós, ó. Então todos esses contests, quando vão para lá, eles sofrem, vamos dizer assim, um show de loja, que nem a gente diz, né? Que a mulherada vai tomar um show de loja, né? Então, a gente faz um show de loja nos contests, e para torná-los visualmente mais atrativos, isso mostra um profissionalismo maior e aí acaba atraindo mais usuários. Bom, essa aqui é a página inicial do Rampass. Inicialmente ele era uma interface branca, assim, era um negócio mais... parecia muito comercial, assim, era um negócio estranho. Agora nós adquirimos, depois de estudar algumas possibilidades, adquirimos esse visual que é quase um roxo, é bem bacana. Ele é mais agradável aos olhos também. Tem muitos colegas que deixam o Rampass aberto em paralelo ali, então fica muito mais agradável, assim, ele é visualmente mais bonito. E já na página inicial aqui ele já nos dá uma série de informações, como por exemplo um boletim de propagação. Esse boletim de propagação ele é baseado em dados fornecidos pela NASA, tá? Que todos os dias publica um boletim, na verdade a cada hora eles publicam um boletim automaticamente, é feito automaticamente, sobre a atividade solar, né? E também sobre a capacidade ionosférica. Esse boletim, então, ele é processado de forma automática por um script que se fez e gera esse mapa de propagação aqui, ó. E esse mapa de propagação, ele dá muito próximo do que realmente a gente tem. Óbvio que tem dias que tem uma anomalia, que a partir lá da indicação de onde eles fizeram a coleta, por exemplo, da condição ionosférica, vai ser diferente do que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas, em geral, ele dá muito próximo mesmo. Nós temos um ranking de DX, né? Esse ranking, inicialmente, ele incorporava todos os colegas, todos os logs enviados na plataforma. À medida que a capacidade de logs, melhor dizendo, a quantidade de logs enviados começou a aumentar, a gente observou que o cálculo para isso aqui se tornava um pouco mais complexo de ser feito por um computador, demorava muito tempo para ser feito esse cálculo. E aí eu tive uma outra ideia. Bom, e se a gente restringir isso aí para os últimos 6 meses? Por quê? Porque aí vai também ser um incentivo dos caras procurarem. Porque como é que eu vou competir com o Paulo? Não tem como eu querer competir com o Paulo. O Paulo tem um log desde 1991. Eu comecei agora, em 2018. Não tem como eu competir com ele em pé de igualdade, né? Então, quando a gente limitou aos últimos 6 meses, agora a gente compete de igual para igual. Agora a gente compete. Então, se ele tá ativo lá, aí eu vejo ele, o Paulo me passou, que se vergonha, tia, vou lá. E eu tenho incentivo de sentar no computador e fazer DX. Então, essa foi a ideia desse ranking de DX. Nós temos aqui sempre a figura de um membro de destaque, aqui é o Adonai.
né? Gente muito boa, que... Eu conheci uma observação lá sobre isso, Natan. Do quê? A motivação. A motivação. Eu entendi, porque as primeiras vezes que eu leio, eu não entendi também. É, a motivação. Não, Pô, olha lá, eu lá no ranking lá, olha lá, pá, eu vou subir. O cara tá, é que nem conteste. Conteste, às vezes o cara tá 2 pontos na tua frente, um multiplicador na tua frente, e tu aqui, pra cadê, pá, cara, tem que conseguir alguém pra... Aí surge lá um Papatango 2, eu digo, é agora, pá! E aí consegue passar na frente por um multiplicador. Né? Então, a ideia é essa, é a motivação. E aqui, falando em motivação, justamente uma possibilidade, isso aqui, inclusive os colegas que não quiserem aparecer aqui, tem uma opção lá na plataforma que tu bota lá para não aparecer, e aí tu não vem parar aqui nessa lista aqui. Que teve um colega lá que disse assim, tchê, mas não queria que meu rosto aparecesse lá. Tipo, não tem problema, vou botar uma opção para ti lá. Botei uma opção lá, então marca lá, não cai aqui. Não cai aqui, né? Mas em geral ela aparece aqui como um reconhecimento nosso a todos os colegas que patrocinam a plataforma, que pagam uma conta premium. Então todo colega que paga uma conta premium, por padrão, que pode tirar, como eu falei, e tem uma foto cadastrada na plataforma, aparece ali como um reconhecimento. Cada vez que abre a página aparece uma pessoa diferente. Nós temos também os certificados que recentemente foram emitidos. E agora depois eu vou falar das certificações, né? E temos também uma lista de aniversário, que muitas vezes, inclusive, me salva. Eu sou campeão de esquecer aniversário de todo mundo, tia. Eu não guardo data. Eu tenho a maior vergonha do mundo, porque eu tenho umas primas, como eu falei para vocês, eu morei na campanha, e morei na campanha na casa dos meus padrinhos, né? Que era a irmã da minha mãe e meu tio. E eles tiveram 2 filhas. Essas gurias, todo dia 7 de maio, sagradamente de manhã, tava lá um SMS, que recém elas foram descobrir o WhatsApp. Tinha um SMS, feliz aniversário, não sei o quê, blá, 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 das 2. Todos os dias 7 de maio, que é o dia do meu aniversário, tava lá. E eu nem sabia qual era o dia do aniversário delas. Aí agora eu botei na agenda, perguntei por uma tia, botei na minha agenda, aí eu retribuo no dia do aniversário delas. E a mesma forma é com os radioamadores. Ó. Nós temos uma lista de aniversário que também pode ser tirado. Ah, não quero que o meu aniversário não apareça ali. Não tem problema. E olha como a gente tem usuários, ó, de tudo que é lugar do mundo, ó. Do Japão, Estados Unidos, isso aqui é da Cuba, não é? É Rússia, isso aqui é Rússia, Itália, Reino Unido. Então nós temos colegas hoje já chegando, e olha que não é feita uma divulgação fora do país, mas só por encontrar no Google, encontrar os contestes, ver o que acontece, já temos vários usuários do mundo todo participando da Rampass. E no centro ali da plataforma, então, está o que vamos dizer assim, o mote da plataforma, que são os contests. Então, são os campeões dos contests. Então, cada vez que um novo campeão é sagrado através da apuração, ele vai parar lá na listinha dos campeões de contest. Pô, quem é que não quer ter um reconhecimento porque ganhou o primeiro lugar na sua categoria? Claro que todo mundo quer, né? Então, é bem legal aparecer lá como campeão. Esse aqui é o guia que eu falei para vocês, né? O guia de organizações. Ele aparece lá em cima, ó, tem a abinha guia lá em cima. Aparece as organizações, então qualquer colega pode apertar lá, ó, no adicionar organização lá, ó, e cadastrar seu radioclube se ainda não tiver. Aqui ó, na página daquela organização individual, há algumas coisas interessantes, ó. Ela já aparece os membros daquela organização. Então, por exemplo, aqui o Arsat, aqui, ó. Tá lá, ó. Tá o Oswaldo, tá o fulano, ciclano, beltrano. E quando a gente aperta num ali, ele já vai pro perfil do cara lá. Ele já vai ver quem é. Então é bem legal. E quando a gente quando não somos membros ainda da organização, mas eu faço parte da USRA, mas não tô na Rampass na USRA. Não tô lá aparecendo lá como membro da USRA. Então o que eu faço? Eu vou lá e aperto isso aqui, ó, entrar no grupo. Automaticamente vai lá pro administrador da USRA, que eu acho que é o Paulo, se eu não me engano, ou o Moreira, não lembro agora.
para aprovar a entrada desse colega no grupo ali do Rampés dele. E aí ele passa a aparecer aqui também como membro da USRA, membro do Radioclube de Pelotas, membro da Arsatic. Para os gestores de clube, há também esses outros dois botões aqui, ó. O atualizar informações e o gerenciar associados. Qual eles podem, obviamente, tirar pessoas e botar pessoas e também torná-las administradores do grupo. Ou então atualizar essas informações da página aqui. Mudar o logo, mudar o nome, mudar o indicativo, mudar o e-mail da associação. Então isso aí gera um site, vamos dizer assim, ó, da associação no Rampés. Em vez de eu me preocupar em fazer um site, ter um site na internet lá, manter, ter todo o custo de hospedagem, domínio e tudo mais, eu vou lá, crio uma página na Rampés e eu estou na internet. O calendário de contests, né, que é o mais importante aí da história da plataforma, o que gerou a plataforma. Então lá nós temos um guia que a gente pode entrar e ver. Tô pensando, agora eu vou fazer um contest, tô muito afim de fazer um contest. Eu entro ali, já vai aparecer em ordem de data quais são os próximos contests que tem para participar. Então, por exemplo, agora a gente tem a maratona que é RS10, entra o recesso, que tem em dezembro, a última edição agora da maratona, ela é mensal, né? Todo mês ela ocorre. E depois o próximo contest já é o Labridigi, em fevereiro. Então isso favorece que eu saiba qual é o próximo contest que tem e o que eu posso fazer. E assim como lá na página inicial nós temos o ranking de DX, aqui nós temos o ranking de operadores de contest, exclusivamente de contest. Então aqui nós temos as estações que mais pontuaram, que mais têm pontuado com a soma de pontos da sua participação dos últimos 6 meses, e o ranking de grupos também. Então, hoje ali nós temos ali, ó, os 3 maiores grupos do Brasil, que é o Rio DX, o Falcons DX e o Araucari, no topo. Depois temos a ARPA, a CDR, a Ubro, Cabreúva e assim por diante. Ó, a USGA lá, ó, tá pontuando lá. Então, o colega da USGA que manda o log, e quando ele manda o log, ele manda pela USGA, por Farroupilha, pro CBJ, para Maratona, ele colabora neste ranking para o engrandecimento da sua associação. Essa aqui é a página individual de cada contest, né? Então, como eu falei para vocês, ó, ele dá acesso direto às regras do contest, vai aparecer tudo aqui, em cima já aparece ali para baixar o regulamento. Se o contest for internacional, nós sempre priorizamos também uma edição em inglês, que é feita por nós lá mesmo, a gente ajuda a fazer, ou se a pessoa tem quem traduza, a pessoa faz. Então, lança essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Os resultados de cada etapa, no caso aqui da maratona, ó, olha o que tá aparecendo aqui, ó, o Mike Lima, ó lá, o Mike Lima ali, ó. Então, outra coisa que nós fizemos em relação aos resultados de contest. Antigamente os resultados apareciam lá num quadro geral, só com os números, ó, multiplicadores, 3, erros de log, 5, tá, mas quais foram os erros de log que eu cometi? Quais foram os multiplicadores que eu fiz? Se tu não olhasse no teu log, a partir do apurador, tu não sabia o que o apurador tinha feito. Então, a ideia aqui foi trazer mais transparência a esse processo de apuração. Então, nós colocamos lá, olha, os multiplicadores que tu fez foi Charlie Papa 4, Bravo Tango, foi o Papa Yankee 3, Charlie Alpha Delta, né? O check log foi tal e tal, os inválidos que foram invalidados por um motivo ou outro, foi os tal. No caso de contest VHF, por exemplo, que tem a bonificação, ele aparece, que é o caso do Farroupilha VHF, ele aparece lá. Olha, com o Rochinha, tu conseguiu tantos pontos porque deu tantos quilômetros da tua estação a dele. Então, até isso é calculado e mostra ali no resultado. Então, se tornou uma coisa muito mais transparente para todos. E quando a gente clica num resultado ali, por exemplo, eu quero ver o porquê que o Lima Uniforme 7 Charlie Romeo deu 100 log. Eu aperto ali, ele aparece a minha lista de contatos
com aquele indicativo. Ou, por exemplo, assim, ó, aqui é o Papa Serra 7 aqui. O Papa Serra 7 foi o multiplicador. Eu quero saber por que eu não lembro de ter feito esse contato com o cara. Eu aperto ali, ele aparece lá uma lista, ó, com o meu log e o log dele. Então dá pra mim ver, olha, eu errei o exchange. O cara anotou que era Romeu, eu anotei Romeu Sierra, o cara, e o cara tava QRP. Ele tava QRP, passou exchange QRP. Foi aí que eu errei. Eu anotei Serra Papa e era a Bárbara Pata, por exemplo, lá de São Paulo, que é Yankee Lady. Alguns contextos tem o YL, né, como exchange. Então, foi aí que eu errei. Principalmente através do CW. O CW a gente não sabe se tem uma mulher ou tem um homem atrás do manipulador. Na fonia, até a gente sabe. Já se atenta. É uma mulher, deve ser Yankee Lady. Agora, no CW, meu velho, é todo mundo igual. Bom, aí a questão das expedições, como eu falei para vocês, eles trazem uma informação mais detalhada do que promete a expedição, quanto tempo vai ficar, quem são os operadores. Da mesma forma, clicando no operador, já vai para a página do operador. E aí entramos... aqui nas expedições interessante é o seguinte também, ó. Aqui nessa abinha log, é que dá acesso ao log. Então, depois da expedição, fica lá o log da expedição para todo o resto da vida. Então, eu quero ver lá quantos contatos o cara fez com Maranhão. Ou vou lá, boto o prefixo do Maranhão, ele vai listar todos os contatos que fez com aquele prefixo. E aí, então, chegamos às certificações, que foi a última atualização que nós fizemos na plataforma. Qual é a ideia das certificações? A gente via que os colegas não tinham muito incentivo de mandar os seus logs, principalmente DX, porque não fazia sentido, já que a plataforma ela só gerenciava esses logs, mas gerenciar log o LOTW também faz, o QRZ também faz, e outras coisas também outras plataformas também fazem. E outra coisa também é que esses logs de contest acabavam muitas vezes não sendo aproveitados. Por exemplo, o LOTW às vezes não aproveita log de contest. Ele só faz log de DX, muitas vezes, né? Dependendo da situação. Então eu digo, não, vamos incentivar os colegas a mandarem seus logs, porque criando certificações, que vão ser quadrinhos para o pessoal botar na parede. O pessoal vai gostar disso aí. E aí nós lançamos as primeiras certificações, tá? Então hoje a gente tem o Worked All Brasil, que é uma certificação que contempla quem consegue contatos confirmados dentro do Rampes, com todos os estados brasileiros. Então eu preciso mandar meu log, e o colega lá do Acre, de Roraima, precisa mandar o dele também. O de Alagoas, por exemplo, agora nós estamos atrás de alguém no Acre que mande logs de lá, porque a gente está com um radioamador só no Acre. Ativo. Então, para quê? Para que o pessoal consiga fazer o AB. Hoje a gente não tem o AB porque a gente não tem log do Acre. Então, em seguida, isso aqui já estará disponível. Nós temos o Worked All South America, que esse aqui sim já está disponível, já tem possibilidade de se conseguir. Quem tenha fechado todos os países da América do Sul. O CWOps que é o mais comum de todos, acredito, muitos dos colegas que fazem CW já tem, que precisa ter 100 contatos em CW, né, confirmados dentro da plataforma, com a diferença de 10 minutos de contato, então é bem relaxado, bem tranquilo, com a diferença de 10 minutos, eu mandei meu log. Né, o mano mandou o dele com 8 minutos de diferença do meu, não tem problema nenhum, vai contar para o CWOps. Os certificados têm uma grande diferença de todas as outras plataformas que nós temos hoje de DX. Eu acho que aqui mora o primeiro diferencial de certificação do Rampes, que é o único que tem um selo de autenticidade com QR Code. Como é que funciona isso aqui? O Paulo vai lá e aplica para o CWOps 100, que é esse certificado. Né? A plataforma emite para ele certificado, ele vai lá e bota na parede. Aí, o Nathaniel, que é um baita do sacana,
vai lá e olha, né, na plataforma lá o certificado do Paulo e diz, eu tô nem aí, eu quero ter quadrinho na parede, tô nem aí se eu fiz isso aqui ou não fiz. Vai lá e muda o nome, pá, e bota na parede lá. Como é que eu vou saber que hoje um DXCC, como é que a gente sabe que o DXCC, se o cara é válido? Você sabia que tem uma porrada de radioamador com DXCC inválido, que nunca fez o DXCC, e os caras têm quadrinho na parede? Eu não sei qual é a loucura que dá na cabeça do cara de fazer um troço desse, mas tem uns tarados, para não dizer outra coisa, que fazem isso. Aqui na Rampés eles não fazem. Por quê? Porque aí o Paulo vai lá, pega o celular dele, aponta pro QR Code e aparece isso aqui, ó. As informações daquela certificação. Então, qualquer um tem acesso aos contatos. Olha o Fox Alpha lá, cadê o Fox Alpha? Cadê? Tá ali fora. Olha lá o Fox Alpha lá, me serviu como guia lá, ó. Em 2022 lá nós fechamos um contato, ele me serviu como um dos contatos para mim conseguir o CWOP 100. Então, vai aparecer todos os contatos feitos por aquele colega, com data, com frequência. Se, no caso, isso aqui é uma certificação de CW, não vai aparecer o modo, né? Não tem por que aparecer o modo. Mas nas que são mixed, por exemplo, o QRP Master, que é uma certificação para quem faz QRP, e outras certificações, vai aparecer o modo ali também. Então, isso aí dá uma veracidade do contest, do certificado. Então, quando o colega chega lá na parede, bateu o celular, a primeira coisa que vai aparecer é o certificado original. Eu disse, esse certificado não é teu, meu bruxo. Esse certificado não é teu, meu amigo. Então, tem essa dupla, a autenticação de duplo fator, como a gente chama. Inclusive, se os senhores quiserem fazer um teste, podem ler esse... detalhe, não precisa de nenhum aplicativo específico para fazer essa leitura. Qualquer celular com câmera faz, basta ler esse QR Code aqui que aparece. Então, depois vocês podem entrar lá na plataforma, podem entrar lá e olhar, mas se fizer a leitura desse QR Code aí, vai dar numa certificação lá. E aí é como eu falei, quem é que não gosta de ter um quadrinho na parede? Mas para ter um quadrinho na parede, isso aí não pode destoar com a beleza dos nossos lares. Então, uma coisa que nós investimos pesado, nós pagamos a equipe de desenvolvedor de marketing, coisa para fazer, de designer, na verdade, né, para fazer, foram os certificados, a arte gráfica dos certificados. Então, são certificados bonitos da gente ter, né? São certificados que assim, bota na parede com orgulho, porque eles são visualmente atraentes. Então, é uma coisa que a gente tem prezado muito. Esse aqui é um dos 2 QRP Master que nós temos, que esse certificado aqui, ele é bastante difícil de conseguir. O cara tem que ter uma carga bem longa com QRP. E o Papa Lima lá, que inclusive é gaúcho, né? É gaúcho. Mora em São Paulo há muitos anos, mas é gaúcho. Conseguiu, lá foi o primeiro a conseguir o QRP Master. Agora nós temos mais 2, se não me engano já. Mas o primeiro foi ele. O Marcos foi o primeiro que conseguiu. Bom, essa aqui então é a página de perfil individual de cada radioamador. Então, quando o radioamador se cadastra lá, ele ganha uma página de perfil que ele pode adicionar as informações que ele bem queira. Nessa página aparece as informações dele ali. Isso aqui é opcional, se ele quiser colocar ou não o endereço dele, por exemplo, para envio de QSL direto, né? Aqui no meu caso aqui, eu agora só estou aceitando o Burion. Mas, porque como eu estava mudando de casa, eu fui morar, eu estou aceitando só o Buriô. Mas, antigamente eu gostava muito de trocar direto, né? De mandar direto, porque é mais rápido, enfim, eu preferia. Então, tu pode colocar o teu endereço, se não quiser, não precisa preencher lá nos coisas, não vai aparecer isso aqui. Aparece o selo, se o cara é um membro pago da plataforma, né? Se ele é Platinum, se ele é Gold, se ele é Silver, aparece o selinho dele ali. Quando ele fez o cadastro dele, opcionalmente ele mandou a licença da estação dele, aparece esse selo aqui, que isso aqui é um perfil verificado. Então, aqui está dizendo que a minha licença de radioamador ela é válida até 2038. Isso aqui dá uma veracidade muito maior pro cara. Por exemplo,
Vou dar um exemplo prático disso. Que aconteceu e os colegas me mandaram no WhatsApp para dizer, apareceu um cara querendo fazer um negócio de um rádio comigo. E eu fiquei assim, achei estranho, a foto do WhatsApp dele era estranha e tal, mas aí eu entrei na Rampes e vi lá que realmente ele estava perfil verificado, e a foto lá, bateu, pronto. Deu uma confiabilidade muito maior para o cara fazer. Aqui aparecem os selinhos das certificações que o cara vai obtendo, então ele tem o que o usuário vai obtendo, né? O colega radioamador vai obtendo. CWOps, QRP Master, todos eles que vão aparecer aqui. Essa parte sobre, é que nem lá o nosso antigo QRZ, o radioamador opcionalmente pode botar ali informações, minha estação é assim, é assado, eu moro em tal lugar, eu gosto de fazer tal coisa, eu faço QRP, eu vou pra rua, então ele pode colocar ali informações que ele queira. E tem a aba de log, qual aparece já todos os contatos feitos pelo colega que ele enviou para a plataforma. Só vai aparecer o contato aqui depois, por exemplo, um contato de contest, depois que o contest for apurado. Por quê? Para não fazer o cara não ir lá e mudar o contato. Errei lá vou pegar o Paulo para Cristo, né? Pobre do Paulo. Errei meu contato com o Paulo. Né? Ou a dona, vou pegar a dona Marta agora. Errei, a Papa Yankee 3, Mike Serra. E eu digo, Mike Serra Tango. Aí, fui lá e tava errado. Errei, era a dona Marta. Tá aparecendo meu indicativo lá no log da dona Marta. Então, para evitar isso aí, só é liberado aqui para essa guia depois que o contest é apurado e que está definido. Então, isso aí é uma proteção, né, contra a fraude. Aqui está o nosso logbook, então, que é o livro de contatos da plataforma. Aqui aparece o país do contato, indicativo, o nome do operador, quando ele já é cadastrado na plataforma. E aqui ao lado, aqui nesses selinhos aqui, esse selinho aqui é de Farroupilha. Quando o meu log, aquele contato foi feito em um contest, ele já aparece o selinho ali do Farroupilha. Quando é de DX, não aparece nada. Eu posso editar individualmente cada contato ou posso fazer o contest também direto na plataforma. Então não tem mais aquilo, o colega, não sei se está lá, Novembro 1 Mike, tem problema. Abre lá teu Rampes, faz direto lá. E ele já é todo programado para facilitar a gravação do contest. Começou o contest, eu vou lá, boto ali, eu vou voltar aqui, boto ali, adicionar contato, primeiro contato do contest. Venho aqui e marco o grupo que eu quero e a categoria que eu quero, no contest que eu quero, e fica pronto. Eu botei o indicativo, apertei Enter, ele já vai pular para o Exchange. Eu botei o Pode falar, Paulo. No caso dos concursos nacionais, sempre tem que botar aquele arquivinho lá. Qual? Já estava aí pronto? Do November 1 Mike? É. Tem que botar os arquivinhos. Mas se ele fizer aqui, já tem pronto. Não precisa botar arquivinho nenhum. Não precisa botar o DC, não precisa nada. Ele vem aqui e sai botando o contato direto ali. E deu bola. Pode falar, quem? Comentários do Paulo aí. Eu comecei a usar a Rampaz no Farroupilha de 2024. Aí eu fui usar de novo o Farroupilha desse ano. Aí comecei a usar direto ali, né? Sim. Aí usei direto ali. Não, peraí, tá fácil demais. Aí eu mandei mensagem pra ti. O que eu faço aqui? Não, já tá aqui. Já tá mandando. Já tá aqui. Detalhe. Quando marcou seus contatos aqui, não precisa mandar log. Já tá lá. Não precisa peraí que eu vou exportar meu log em Cabrilo. E o Cabrilo saiu errado. Porque Cabrilo, na teoria, tem 3 edições. Edição 1, edição 2 e edição 3. Na prática, tem mais de 100. Só o November 1 Mike lançou personalizações 1000. Se eu estou no concurso, já fiz 100 contatos, cai minha internet. O que foi? O que foi? Se eu vou perder. Não, tu não perde nada. Os próximos, aí tu anota no papel e depois tu bota lá. A pergunta do Paulo. Se eu estou no contest e caiu a minha internet, o que eu faço?
Anota os contatos num papel qualquer, ou num bloco de notas, ou qualquer lugar, e segue o baile. Segue o baile. Ou num próprio aplicativo, para quem faz no celular, tem vários aplicativos de log para celular. Marca ali os contatos, depois importa lá, naquela opção ali, ó, enviar log, marca lá, deu pra bola, segue o baile. Faz igual. Pode usar a expedição de qualquer um. Porque aí na hora de subir ali, ele vai na hora de subir lá, ele tem como marcar, tu vai marcar a categoria, o grupo e tal. Vamos lá, Kim. Eu estou encaixando certinho com a minha experiência. Eu tenho um problema emocional. Eu saio e volto da hora. Sim. Me liga, tal. Sim, claro, vai embora. E aí, muitas vezes eu deixo o log aberto, ele me enche, sai, uma vez eu até esqueci, pá, o log aberto, eu não enviei, entendeu? E aí, agora no Palmeiras aconteceu, e no final eu tive que sair. Sim. E tava pronto. Já tava pronto. Tava pronto. Tava pronto. Queimou o computador. Não tem problema, teu log já tá no ar. Tá no ar, não perde log. Não perde log. Então, oi? Se eu faço aí, e como é que eu faço para exportar quando eu venho o LOD lá? Tá, vamos por partes, né? Diz o Jack Estripador. Tá. Então, ó, olha aqui, então assim, ó, a primeira coisa a pensar é que muitas pessoas não sabem. Ó, existe aqui uma regra lógica. A primeira vez que eu abrir o contato, eu marco lá o contest, o grupo, frequência e o modo que eu vou operar, boto os exchanges, padrão, o que eu vou enviar, vou mandar Romeu Sierra, nesse caso aqui. E fico com o cursor lá no indicativo. Aí é que nem November 1 Mike. Digitei indicativo Enter, ele grava. Digitei indicativo Enter, ele grava. A hora é automático. É automático. A hora ele já vai pegar automático, ele fica sempre atualizando. O Exchange, quando tu dá Enter aqui e o Contest tem Exchange, tem casos que não tem, ele cai pra cá, tu botou o Exchange, ele grava. Então fica automático. Fala, mano. Se eu usar, eu fazer um contato e eu digito o que eu já fiz, eu já fiz. Não tem importância. Ele vai e na hora da apuração ele vai aparecer como dupe. Mas eu tô correndo na banda lá. Tá. Eu vi o cara chamando, eu vou lá e eu, para mim saber se eu já fiz o digito ali. Digita ali, ele aparece como dupe. Aparece como dupe. Que nem o nome do Mike. Exatamente. E na dúvida, regra básica de contest. Na dúvida de dupe, se tu não tem pile up, faz o dupe. Faz o dupe, porque o cara de repente não anotou, o cara perdeu o log dele. Gente que tá começando, cara, perde log. Eu fui um que perdi log quando eu comecei. No meu caso, que estou com o franco atirador, eu não fico chamando a frequência. Ele é o rádio, calça ali. Claro. Não, aí não tem CAT. Aqui não tem CAT. Não tem CAT. Aí tu tem que ir lá e marcar a frequência. Tem que marcar a frequência. Mas nesse caso, assim, eu tô em 40 metros. Em vez de botar 7.016, eu boto 7.000. 7. Eu tô em 15 metros, eu boto 21. Pronto. Tá dentro da... Ele sempre vai pegar a banda com um range de 1.000 MHz. Então, 1.000 para cima, 1.000 kHz, melhor dizendo, né? 1.000 kHz. Então, 1.000 para baixo, 1.000 para cima, ele vai acertar. Dentro da zona. Isso aí. Bom, outra funcionalidade que nós já tínhamos, e que eu quis tornar a coisa mais pessoalizada, era o tal do EQSL. Isso aí dividiu opinião para burro. EQSL é uma porcaria, que eu gosto de receber o cartão. E eu sou um cara que adoro, eu adoro papel, eu adoro ter. Porque chega as visitas lá, eu atiro no colo. Olha quantos países eu fiz aí. Olha aqui a foto, tenho foto, os caras me mandam foto, olha aqui, abro a carteira e digo, olha quantos dólares eu tenho aqui, que os caras mandam no cartão QSL ali, olha quantos dólares eu tenho aqui. Então, quando veio essa demanda do EQSL, o pessoal, não, tem que ter EQSL. Então, eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, já que nós temos que ter EQSL, nós vamos tornar isso uma coisa pessoalizada. Como? Já que o cara não está indo no correio, não está preenchendo o cartão, não está levando até a sede da Labre, ele é obrigado a escrever uma mensagenzinha. E ele não manda automático para todo mundo.
Se eu quero mandar um EQSL pro mano, pô, vou pegar outro agora, senão o cara vai dizer, pô, tá com algum problema comigo. Vou pegar um mano. Quero mandar um EQSL pro mano. Pô, isso aí tem que ser especial. Não pode ser só uma... Que nem a gente às vezes está fazendo, até com teste a gente está fazendo, às vezes recebe automático no e-mail, uma coisa automatizada. Isso não tem valor sentimental algum. Para mim, vale... Eu vou automaticamente, nem abro. Deleto na hora, não quero nem saber. Eu apago na hora. Agora, se eu receber isso aqui... Pô, isso aqui vale... Isso aqui tem um sentimento. Olha aqui, olha esse contato logo com quem? Com o Boni. Pá, o Boni, cara. Ele foi lá e mandou, ó. Mandou o cartãozinho dele, a plataforma já preenche automático as informações do contato, né? E ainda ele mandou lá uma mensagenzinha, ó. 73, mano. Né? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fiz um contato com o Naldo ali. Pô, e aí foi legal lá, porque quase é difícil eu conseguir um contato com o Naldo. Eu vou lá e mando o EQSL para ele, ele recebe. O Naldo me manda, eu recebo aqui. Olha que bonito isso aqui. Bom, essa aqui é uma das ferramentas que nós trabalhamos na Papa Romeo Zero Tango. É uma interface para envio automático de contatos. Isso aqui, inclusive, nós vamos trabalhar futuramente para os contestes. Para quem usa November 1 Mike de Xlog, vai instalar um programa e ele automaticamente vai fazer a sincronia com a plataforma. Porque a ideia é que nós consigamos fazer a apuração em tempo real. Ou seja, marcou um contato com o Marcelo, já está no score do contest. Terminou o contest, está pronto o resultado. Está pronto o resultado. Por quê? Porque se no futebol a gente marcou um gol, é ponto? Por que no radioamadorismo tem que esperar? Ah, não, tem que mandar o log, tem que gerar o cabrilo, tem que mandar o log, tem que esperar a apuração, e pré-resultado e resultado, e tá errado a categoria, e não sei o que. Não, cara. Eu vou lá, escolho a minha categoria, vou fazer o contest, a hora que tá no... que eu tô marcando lá, marquei com o Marcelo, tá feito. É gol. Então, as coisas estão caminhando para isso não só no Brasil e não só na Rampes, em várias outras plataformas também. Tem uma plataforma que é concorrente nossa, alemã, que também está trabalhando nisso. E eu, à medida, obviamente, como isso aqui é um trabalho voluntário, hoje não gera dinheiro, a receita está caminhando para se pagar, né? A despesa, a base dela está caminhando para se pagar. Então, tudo é muito mais devagar do que eu queria que andasse. Né? Mas eu não posso deixar de dar leite para as crianças para ficar desenvolvendo. E o meu trabalho é desenvolver software. Né? Então, muitas vezes, quando eu vou programar o Rampes, eu deixo de estar botando dinheiro dentro de casa para garantir mais conforto para as crianças. Então, pode ser que no futuro novos fabricantes se interessem, né? Estamos abertos aos fabricantes que queiram patrocinar a Rampes, de nós podermos tocar isso aqui e eu ter um caixa maior aí para poder desenvolver novas funcionalidades, entre elas essa aqui. Então, para terminar, eu queria deixar uma frase do Walt Disney para vocês, que tem muito a ver com esse trabalho da Rampes. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, que no caso a gente poderia fazer a melhor plataforma do mundo. Muito melhor que a RZ, muito melhor que a LOTW, muito melhor que qualquer outra. Mas se não tiver as pessoas conosco, que são os radioamadores, nada disso se torna realidade. Então, pessoal, Rampes é um projeto não só da minha família, mas da nossa família radioamadora gaúcha e brasileira. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre Rampes.